Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós lemos até o versículo 11. Oi, pessoal. Quando eu fico aqui no palco, vivendo a vida espiritual, passando por muitas coisas e pelos erros que eu cometi, quando eu penso como eu fui enganada por Satanás, tem muitas coisas que eu desejo falar. Hoje veio um irmão e ele testemunhou muito bem, e também ele fala tão bem, né, que eu até aprendi um pouco dele. Então, tem muitas palavras dentro da Bíblia, mas não existe ninguém que saiba toda a Bíblia. Mas a Bíblia em si, não existe nenhuma palavra que foi escrita à toa. Nós temos que descobrir, perceber e temos que saber. E mesmo que a gente não saiba tudo, então a gente se satisfaz não sabendo de tudo, né? E às vezes a gente não faz, a gente acaba cometendo um erro, né? Muitas vezes a gente acaba passando por esses tipos de problema. Eu, lendo essa palavra, como eu não. Se o diabo ele falasse pra mim, se você é filho de Deus, então quer dizer que eu não sou filho de Deus? Então você transforma o pão, a pedra em pão. Então você pensa que eu não vou conseguir fazer? Tá, então faz, tá, então vou fazer. Por quê? Quando eu penso sobre essa parte que Jesus Cristo foi tentado, no meu coração, se eu não conseguir fazer o pão virar, a pedra virar pão, então então eu vou passar vergonha diante de Satanás, né? Então eu pensei assim, nossa, como Jesus Cristo, sabendo dessa palavra da Bíblia, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu acho isso incrível. Faz 45 anos que eu vivo com a minha esposa, e a minha esposa é isso que ela mais odeia. Tá, então eu não vou falar, né, muito, mas eu vou falar um pouco. Quando eu brigo com a minha esposa, por mais que eu faça tudo muito bem, eu sempre perco pra ela. A minha esposa tem um dom muito especial. Ela pega a palavra exatamente e faz eu me sentir culpado. Por mais eu pareço que sei muito mais da Bíblia do que ela. Mas quando a gente vê essa parte de Jesus Cristo sendo enganado por Satanás, sabe o que é gratificante? Ainda bem que Jesus Cristo ele tomou essa tentação no meu lugar.
Se eu tivesse tomado essa tentação, o que será que teria acontecido? Uma vez eu estava indo de Togo para Gana. O pastor Jô estava dirigindo. E eu estava atrás, indo com a minha esposa. E a gente tinha que ir trocar dinheiro de Togo para dinheiro de Gana. Então eu tinha que dar tanto de dinheiro e eu tinha que pegar 100 notas, né? Então, se ele me desse o dinheiro, então ele pegou, contou o dinheiro e ele deu pro pastor Jô. O pastor Jô, ele contou aquelas notas e faltavam 4 notas. Aí ele falou, faltam 4 notas. Ele pegou com quatro com a mão esquerda e com a mão direita ele pegou as 4 notas e juntou. E deu. Então, juntou as 4 notas. Então é só pegar o dinheiro. E de novo ele deu pro pastor Jô. E agora estavam faltando 6 notas. O meu filho viu de trás e vendo de trás essa pessoa. Então todo mundo estava com os olhos na nota. Então ele pegava o dinheiro e colocava em cima do carro. E o meu filho viu isso, né? Com a mão esquerda ele pegava o dinheiro. Meu filho ficou quieto. Se fosse eu ia pegar já aquela nota e ia perder 4 ou 10 notas até. Desculpa falar isso. Mas nós coreanos, frequentemente indo para o exterior, a gente é enrolado, né? Tem algumas pessoas que pegam... em vez de ir para o banco, pegam os cambistas da rua. E eles colocam 100 notas ali no chão. Aí quando vai para casa, uma não é de 100, né? Então tem jornal no meio do dinheiro. Mas sabe o que é importante? As pessoas são enganadas, mas porque nós, quando passamos por isso pela primeira vez, nós somos enganados. Muitos missionários testemunham que quando passaram isso pela primeira vez são enganados. Vocês acham que Satanás é pior do que a gente? Se Satanás quiser nos enganar, nós não somos nada. Lendo Mateus capítulo 4, eu pensei várias vezes. Não Jesus Cristo, mas se fosse eu. Naquela fome, eu ia falar, eu tô com vontade de comer pão. Então Satanás viria para mim e falava, se você é filho de Deus, então faz esse pão se transformar... Então faz essa pedra se transformar em pão. Então quer dizer que eu não sou filho de Deus? Então, se eu não conseguir fazer o pão, o que você vai fazer? Então, mesmo tendo uma sabedoria diferente da de Jesus Cristo, no final acaba sendo enganada por Satanás. Uma senhora, ela estava endemoninhada. Então ela veio para Daejeon e ficando lá, e eu na igreja de Daejeon, às vezes eu orava por ela. E um dia eu saí e voltei e ela estava chorando. Um adulto chorar é pior do que uma criança chorar. Mas realmente aquela senhora chorando estava horrível de escutar. Eu falei, chega de chorar, fica quieta. Nossa, eu fiquei muito irritado. Mas não tinha o que fazer. Eu não podia nem fechar a boca dela porque ela não estava me obedecendo. Aí eu saí. Aí essa senhora, o coração dela ficou mais tranquilo por alguns dias e assim eu pude conversar com ela. Aí eu perguntei para ela,
Por que que você chorou daquele jeito aquele dia? Então essa senhora falou o quê? Dentro dela continuamente tem uma voz. Você não recebeu o perdão do pecado, né? Então você vai para o inferno. Falou que o diabo falava assim. Então tem que falar, né? Então recebe logo a salvação. Mas você não recebeu salvação. Então você vai para o inferno. Então é melhor você morrer. Morre. Isso é melhor. Vai, morre e acaba com isso. E aí, quando aparecia um caminhão na rua, vai, se joga na frente, se joga na frente. Continuamente essa voz ficava falando para ela. Falava, vai, essa é a oportunidade, se mata. E quando essa senhora pensou, ela pensou, desse jeito eu vou morrer mesmo. Ela falou que chorou porque ela ficou com medo de realmente morrer. Aí eu falei, não escuta essa voz. Satanás fala um monte de abobrinha. Desculpa, mas a maioria de nós somos enganados por Satanás. Quando você quer ir pela fé, você sente fardo e você não consegue ir pela fé e falar, da próxima vez eu faço pela fé. E depois, quando você deixa para depois, é mais difícil viver pela fé. Então, depois que você recebe o perdão do pecado e recebe salvação, Deus, a justiça que Jesus Cristo tem, a paz que Jesus Cristo tem, o amor que Jesus Cristo tem, o poder que Jesus Cristo tem, Ele nos dá esse mesmo poder. Depois que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e foi para o céu, todo o poder, toda a graça, toda a justiça, santidade, Ele nos deu tudo isso. E por último, ele falou, vive como Jesus Cristo. Ele até nos deu o seu nome para nós podermos usar o nome de Jesus Cristo. E ele nos deu todas as coisas. Por isso, depois que vocês recebem a salvação, o poder de Jesus Cristo, como ele nos conduz? Porque nós nos tornamos como Jesus Cristo, igualzinho Jesus Cristo. Então, assim, o poder de Jesus Cristo aparece, o amor de Jesus Cristo aparece, a sabedoria de Jesus Cristo aparece. Deus, Ele conduz dessa forma. É assim que Deus conduz cada passo nosso. Mas, Satanás, sabe do que ele tem medo? Se um de vocês se tornarem como Jesus Cristo, vocês acham que ele vai gostar? Se Jesus Cristo conduzir todas as pessoas, então Satanás já era. Então, independente do método que seja, independente da forma que seja, independente para eu não poder experimentar o poder de Jesus Cristo, então o Satanás coloca aqui pensamento, mesmo que eu tenha recebido salvação, eu não tenho fé. Por que você tem que viver assim? É só viver do jeito que você quer. E assim, quanto mais você cai no mundo, fica mais difícil de viver pela fé. Eu não posso, eu sou carnal. E assim, Satanás, ele quer conduzir cada pessoa, quanto à palavra, quanto à igreja, quanto ao servo. Para a gente não poder ter fé, ele utiliza todos os métodos possíveis e impossíveis. Tanto mais do que a decisão da igreja, a condução da igreja. Satanás faz com que a gente seja arrastada pelo nosso pensamento. A gente recebeu salvação, mas Satanás, depois que eu recebi a salvação e eu viver pela carne, então está escrito que a gente vai ser muito envergonhado, melhor nem ter conhecido o evangelho. Cada vez que eu vejo e sinto isso, eu vejo como Satanás trabalha de uma forma tão medonha, mas as pessoas pensam,
Eu recebi salvação, vou pro céu, pronto. É só ir pro céu. Ai, por quê? E daí o mundo? Ai, eu não tenho fé mesmo. Ai, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Ai, eu vou pro culto. Não tem problema me atrasar um pouco. Então, Satanás, ele faz com que o nosso coração se afaste pouco a pouco de Deus. No começo tem esse problema, depois tem aquele problema. E a gente, quando a gente estava feliz por causa da salvação, Deus conduziu a nossa vida. Então, vendo isso, mas aí depois acaba não tendo vida espiritual. Ai, por que a igreja fica chamando toda hora? Ai, fazendo essa grande conferência, quantas pessoas receberam salvação? Ai, minha família nem recebeu salvação ainda. Por que tá mandando ofertar de novo? Então, Satanás coloca o mundo do coração diferente do de Deus. E Satanás está nos arrastando dessa forma. Mas sabe o que é incrível? Até certo dia, ele chorando, amou ao Senhor porque recebeu salvação. Mas aí certo dia, ai, eu também tô de saco cheio da igreja. Ai, só a igreja? Ai, não posso fazer outra coisa? Vive sem ter relação com Deus. Vive a sua própria vida. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Então, em Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Então, o diabo, quando ele testou a Jesus Cristo, ele falou o quê? Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todo esse reino e tudo. Então, como isso foi dado para mim, eu também posso passar para quem eu quiser. Versículo 6. Ele falou para Jesus, como isso foi dado para mim, eu posso dar para quem eu quiser. Né? Então, Jesus Cristo veio para essa terra. Ele veio fazer a vontade de Deus para nos salvar. Para Jesus Cristo nos salvar, Jesus Cristo sempre estava olhando para a cruz. Frequentemente, Jesus Cristo falou para os seus discípulos que ele morreria e ressuscitaria. E quando Jesus Cristo estava em Getsemane, Jesus Cristo falou o quê? Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito conforme a minha vontade, e sim a vontade do Pai. Então, para Deus, para Jesus Cristo, porque ele veio com a carne, ele também sofria, ele usar ele ser chicoteado, ele tem que passar por tudo isso, porque ele veio com a carne. Ele também tinha que passar por todo esse sofrimento que a nossa carne sofre. Então, Jesus Cristo também devia ter fardo de ter que sofrer na carne. Por isso, Jesus Cristo falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, não seja feito conforme a minha vontade, mas sim a sua vontade. E assim, Jesus Cristo, todo aquele sofrimento da cruz, mesmo sabendo que ele ia sofrer, Jesus Cristo começou a andar naquela direção. Então, o diabo que sabia exatamente disso. Então, quando a gente vê em Mateus capítulo 28, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele falou o quê? Que todo o poder do céu e da terra eu dou para vocês. Então, em Mateus capítulo 28, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, depois de 3 dias,
Depois que ele ressuscitou 3 dias, ele falou o quê? Que todo o poder do céu e da terra, ele nos dá. Jesus Cristo, ele ganhou todo o poder. Deus tinha dado para Adão esse poder, mas Adão rejeitou essa palavra de Deus, escutou a voz do diabo. E todo o poder que Deus tinha dado para o ser humano, Deus deu para o diabo. E para poder, Jesus Cristo veio para recuperar todo esse poder. Então, Jesus Cristo tinha que morrer na cruz para recuperar todo esse poder de novo. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para recuperar esse poder e devolver para Deus e para nos conduzir para o mundo eterno. Mas o diabo, ele fala o quê? Ele estava tentando a Jesus Cristo por causa disso. Mesmo você indo morrendo na cruz, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar esse poder. Você não precisa fazer assim. Eu vou te dar esse poder. Você não precisa morrer na cruz. Então o diabo tentou a Jesus Cristo. Bem sabiamente ele fez isso. E se Jesus Cristo ele tivesse se prostrado para o diabo, vamos supor que ele tenha ganho todo o poder. Então, porque Jesus Cristo é escravo de Satanás, desse jeito se tornaria escravo de Satanás, então todo o poder de Jesus Cristo seria de Satanás. Antigamente, tinha um rico, muito rico em Israel, e o filho foi viajar para uma terra bem distante. E naquele tempo não tinha carteiro, internet, telefone, KakaoTalk. Era uma época que não existiam essas coisas. E o pai, ele ficou doente e morreu. E o pai ficou doente e morreu. Ele estava esperando pelo filho, mas ele não sabia quando o filho ia voltar. Não tinha telefone, não tinha Facebook, porque não tinham essas coisas. Não tinha como ver o seu filho. Antes do pai morrer, o pai escreveu um testamento. Naquele testamento, o que ele escreveu? Todos os meus bens eu vou deixar para o meu servo que me protegeu e cuidou de mim por todos esses anos. Ele escreveu assim o testamento dele. E ali embaixo, e se o meu filho voltar, quando ele voltar, fala para ele escolher somente um entre os meus bens. Foi assim que ele escreveu o seu testamento e assim o pai morreu. O servo, quando viu esse testamento, ele ficou muito agradecido. Nossa, o dono, ele sabe quanto eu me esforcei por ele, ele deixou todos os seus bens para mim. Ele deu mais para mim do que pro meu filho. Ele falou pro filho dele somente escolher uma coisa. E ele, com todo zelo, cuidou dos bens. E estava esperando pelo servo. Esperou pelo filho do dono, quer dizer. E depois de alguns meses, o filho voltou. E quando o filho voltou, o pai dele já tinha falecido. E o servo falou, o pai assim, acabou falecendo e nós fizemos o funeral. A gente somente estava esperando pelo senhor para dar a notícia. E o servo levou o filho até a sepultura do pai, ele se prostrou diante do pai. Ele ficou muito triste. E o filho perguntou, quando o pai faleceu, ele não deixou nenhum testamento? Então traga para mim. E quando ele viu isso, todos os meus bens
eu vou deixar para o meu servo que me serviu a vida inteira. E para o meu filho, dentre todas essas coisas, ele somente pode escolher uma dessas minhas coisas para ter. O filho ficou muito chocado. O pai amou mais ao servo do que a mim. O pai não era assim. Mas ele gostava mais do servo, deu tudo pro servo e falou para eu escolher só uma coisa. Então o filho começou a sentir como se o pai tivesse traído a ele. Então o, o filho estava muito chateado, né? Como o pai pode fazer isso comigo? Como ele pode fazer isso comigo? Eu sou o pai. Ele deu só uma coisa para mim e deu tudo pro servo. Ele não conseguia compreender isso. E esse filho foi procurar pelo Rabi. E quando mostrou para ele esse testamento, ele não conseguia compreender. E o Rabi perguntou assim, olhou para esse testamento. Nossa, o seu pai, ele é muito sábio. Realmente, ele é muito sábio. Mas ele deu tudo pro servo e só deu uma coisa para mim. Como ele pode ser sábio? Não. É porque você não conhece o coração do seu pai. Troca a posição para pensar. Olha por um outro lado. Se você se tornasse o pai e morresse, o filho não tá. Então, como é que os servos vão fazer? Eles vão pegar todos os bens, vão fugir. E então, quem vai poder cuidar desses bens? O pai, ele pensou profundamente. Como que ele ia fazer para passar esses bens exatamente como tinha que passar pro filho? E ele pensando, ele chegou a essa conclusão. Primeiro, eu vou passar todos esses meus bens pro servo que me serviu até hoje. Por isso, o servo ele tinha que cuidar desses bens para se tornar dele. Então, ele cuidou até o filho voltar. Já que é meu, então eu vou tomar para mim. Mas então, por que ele falou para eu escolher só uma coisa? O Rabi falou. Essa é a sabedoria do seu pai. Então, o que você tem que escolher? Porque o servo também é parte dos bens do seu pai. Então você só transforma esse servo como seu. Então se você tiver o servo, você tem tudo. Ai, é verdade! Por que eu não consegui pensar nisso? Nossa, meu pai é muito sábio. O servo, ele é um bem do pai. Então, qualquer coisa que o servo faça não é dele. Se Jesus Cristo se prostrasse para o diabo, ele ia se tornar servo do diabo, mesmo que... Porque todo o poder está na mão do diabo. Então, se até Jesus Cristo se tornasse servo do diabo, quão inteligente é o diabo, né? Se fôssemos nós. Ah, é tão doloroso morrer na cruz. Então, é só recuperar depois todos os bens do céu, da terra, todos o poder. E como Jesus Cristo ele sofreria na cruz, ele poderia receber essa tentação, aceitar. Mas ele não é como o pastor Oxo Park. E desculpa, ele também não é igual a vocês. Ficaram chateados com isso? Não tem problema, né? É, porque é verdade. Jesus Cristo não é igual o pastor Oxo Park, não é como o Pedro, não é como qualquer outra pessoa. Ele é o Filho de Deus, então ele era como Deus. Por isso... então não tem problema.
É só eu recuperar o poder quando eu estiver aqui na Terra. Ah, tá bom. Ah, então é só assim que eu tenho que fazer? É só me prostrar assim? Agora você é meu escravo. Você se prostrou diante de mim. Então você é meu servo. O que Jesus Cristo falaria? Que Jesus Cristo não poderia falar nada. Jesus Cristo não foi enganado pelo diabo assim. Mas e nós? Sempre vivemos sendo enganados por Satanás. De 10, 10, de 100, 100. Porque ele é muito inteligente, ele faz a gente ficar feliz, ele faz a gente ficar bravo, ele coloca a gente na preocupação. Ah, eu tento, mas não consigo acreditar, não dá, não dá. Quando os pastores caem em tentação, sabe o que eles falam? Ah, pastor, eu tento ministrar, mas não dá certo. Aí quando eu faço comunhão, ah, pastor, tá, eu tento fazer, mas não dá certo, o que eu vou fazer então? Eles falam assim. Aí eu abro a Bíblia. Aí eu falo, vai, procura aqui na Bíblia onde está escrito que eu tento e não dá certo. Ai, pastor, o senhor somente pode falar abrindo a Bíblia assim? O diabo, ele colocou um coração na gente que a gente, por mais que a gente tente, não dá certo. E a gente, sem pensar, aceita esse tipo de coração. Por isso, Satanás, de várias formas, ele faz você se corromper, cair no pecado, faz você viver como uma pessoa do mundo. E ele tem muitos planos, com muitos métodos, tenta com esse método, com aquele método, e no final eu me torno uma pessoa correta, eu fico com desconfiança da igreja e faço os irmãos ficarem chateados, fazendo surgir esse tipo de coração. Então ele vai fazendo o trabalho de destruir a fé de cada pessoa que está dentro da igreja. Então a pessoa, sabe qual a pessoa que Satanás melhor pode utilizar? A pessoa que diz eu tô certo, meu pensamento tá correto. Essas pessoas são as que Satanás mais utiliza. Eu sou inteligente, eu sou bom, eu sou uma pessoa bem estabelecida. Eu, uma vez, estava dirigindo o carro. Eu estava indo para Songnam e outros carros estavam indo, mas eu parei. Parei uma vez, parei duas vezes. E todo mundo foi. Aí passei fazendo umas 3 vezes isso. E como eu sou pastor, eu sou um pastor, então eu cumpro bem as leis do trânsito. Eu paro no semáforo. E bem na frente da delegacia de Songnam tinha uma delegacia. E tava verde. Quando eu passei, trocou pro semáforo amarelo. Aí o policial me chamou e falou que eu transgredi aquela lei. Eu falei, não, quando eu passei tava verde. Não, você passou no vermelho. Não. Aí eu briguei com o policial. Aí o policial falou pra mim, ô tio, só me diz uma vez que você tá errado. Tio, só me fala que você tá errado, só pede desculpa. Tá, se eu tivesse errado, eu diria desculpa. Não é porque você é jovem. Porque ele era mais jovem do que eu, né? Então era um jovem. Mas quando eu passei, tava verde. Tá bom. Sua carteira de habilitação é esse número, né? Então olha aqui, ó, pra você a multa, e foi embora. Eu fiquei muito bravo. Com certeza, eu passei no sinal verde. E eu tava me sentindo correto. Deus estava falando pra mim. Você não falou que cumpre bem as regras do trânsito?
Ninguém sabe que eu pensei isso. Nem o ancião, nem o diácono. Ninguém sabia que eu pensei isso. Ah, porque eu sou pastor, eu cumpro bem o semáforo. Então Deus, ele mostrou exatamente, você é uma pessoa que cumpre bem a lei do trânsito. Eu acreditava assim que eu estava pensando que eu cumpria bem a lei e aí eu quebrei a lei. E o policial falou para mim, só fala uma vez que você só pede desculpa uma vez. Tá, se eu tivesse feito alguma coisa de errado, eu pediria desculpa. Mas com certeza quando eu passei tava verde e mudou pro amarelo. Então eu não fiz nada de errado. E aí ele escreveu a multa. Ó, tal carteira de habilitação, multa de tanto. E fugiu de mim. Eu fiquei muito bravo. Realmente eu queria brigar com aquele policial. Aí eu voltei para casa. À noite, Deus falou para mim: "Você não falou que cumpre bem as leis do trânsito?" Então a coisa que Deus mais odeia em mim é eu acreditar em mim mesmo. Se eu acreditar em mim mesmo, eu não posso acreditar em Deus. Sempre quando a gente abre a Bíblia e vê, por muitos anos eu li a Bíblia, por mais que eu seja pastor, mas a palavra da Bíblia é diferente do meu pensamento. A palavra de Jesus Cristo é diferente do meu pensamento. Jesus Cristo foi tentado pelo diabo e eu pensei profundamente sobre essa parte. Se eu tivesse sido tentado pelo diabo no lugar de Jesus Cristo, mesmo que não seja o diabo, até um ser humano pode me enganar. Ele pode me enganar. Eu posso ser enganada. Uma vez eu fui pego pelo voice phishing. Veio um telefonema à tarde. Oi, o senhor é o senhor Supar? Sim, eu sou. Ah, então $1.850 tem que voltar para você. Ah, por quê? O cartão tá comigo. Então, será que a sua esposa... Não, minha esposa tá aqui do meu lado. O senhor emprestou o cartão para alguém? Não, o cartão tá comigo. Mas que estranho. Então vamos passar para a polícia isso? E de repente, 5 minutos depois, a polícia me ligou. É a primeira vez que eu vi que a polícia da Coreia é tão rápido. Realmente, quando a gente para escutar, não faz sentido isso. Mas ele me perguntou, você passou o seu documento para alguém? Não, eu já pedi para algumas pessoas fazerem um favor com o meu RG, né? Aí falaram, então poderia falar quem foi? Então alguém deve ter feito o cartão no seu nome. Ah, qual é o banco mais próximo? Ah, é o Banco Comi aqui em Nambu. Ah, então você pega o seu cartão, o seu documento e vem até ali. E eu fui. Eu tava colocando o meu sapato. Ah, eu sou uma pessoa tola. Eu já tô velho. Eu sou uma pessoa que posso ser enganada, eu pensei assim. Aí eu liguei pro pastor Kim So-hoon. Se por acaso na nossa igreja tem algum irmão que tá frequenta ali, tem um irmão então aconteceu isso comigo e falaram para eu ir lá no banco. Aí ele falou, tá bom. E de repente eu tava desconfiado, né? Nossa, que estranho. Aí eu falei, pastor Kim So-hoon, você vai lá pro banco. E ele foi. E quando a gente estava indo, tinha uma delegacia. Tem delegacia para perguntar isso. Vovô, por que o senhor veio? Aí eu falei, aconteceu isso. Pode ir? Não, isso daí é trapaça, não poste. Eu achei estranho, por isso eu vim. Aí veio um telefonema. Você já chegou no banco? Não, eu tô aqui.
Eu tô na delegacia. Eu falei, o senhor poderia atender o telefone? Aí o delegado atendeu. Alô? 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 Quem é você? Quem é você? E quem é você? Ah, eu sou o policial. E desligou o telefone na hora. Naquela hora, o pastor Kim So-un. Ah, realmente, o nosso pastor. O senhor foi enganado pelo voice phishing. Eu não sou uma pessoa que posso acreditar em mim mesmo, mas tem algumas partes que eu acabo acreditando em mim mesmo. Não, mas esse problema eu posso resolver. Tá, mesmo que eu seja assim, bobo, não, mas isso aqui eu posso resolver. Esse tipo de pensamento, Satanás, ele é uma boa armadilha de Satanás. Então nós, por isso, a graça que recebemos por meio de Jesus Cristo, o amor, a fé, o poder. Quando eu perco isso no meu coração, eu não consigo. Ah, eu sou o pastor Parque? Eu vou viver assim e depois, será que eu não posso ir para o céu assim? Então, as pessoas guardam isso no fundo do seu coração. E as pessoas assim, ah, o Espírito Santo fala, vai, ora, prega, então Deus vai te ajudar, vai, Deus está contigo. Por mais que Deus dê esse coração, eu não tenho fé. Eu vou viver assim de qualquer jeito e depois eu vou pro céu. Depois é só ir pro céu. Por que eu vou ter tanta cobiça? E assim eu vou pro culto só uma vez. Se quarta-feira der eu vou. Então as pessoas, pouco a pouco, Satanás sabe o que você gosta, como você pode ser tentado. Tem pessoas que só de ser elogiado uma vez perde as estribeiras e não acorda. E tem pessoas que, nossa, são continuamente levadas e enganadas diante de Deus, diante de Deus. Deus, ele mostra como nós somos diante dele. Eu não passo de jeito nenhum a lei do trânsito. Eu cumpro muito bem a lei do trânsito. É engraçado, né? Eu não consigo cumprir a velocidade. É 100 quilômetros por hora na estrada, mas 115 quilômetros eles não pegam. Então eu corro assim, né? E ainda mais quando eu tô atrasado, eu piso mais ainda. Nossa, como eu tava louco naquela época. Como eu cumpro bem a lei do trânsito? Eu tenho uma boa vida espiritual? Nossa, isso não faz sentido. Mas naquele tempo eu pensei, eu cumpro bem a lei do trânsito. Quão tolo, quão insensato eu sou. Então a gente pensa, a gente tem fé, a gente tem coragem nisso. Então quando surge um problema, não é Deus quem resolve esse problema. Eu quero resolver. Por quê? Eu tenho coragem. Então, eu quero resolver tudo no lugar de Jesus. E Jesus, ele fica muito triste. Então, a gente não consegue resolver nada. Quando a gente lê Mateus capítulo 4, quem é que pode vencer essa tentação tão sábia de Satanás? Será que existe alguém que não seja enganado por Satanás? Será que existe alguém que não consiga sair das garras de Satanás uma vez, duas, três, quatro vezes? Pensando uma, duas, continuamente pensando, nós somente podemos ser enganados por Satanás. Então eu vou perguntar. Você contou as notas, tem 100? Tem 96 notas.
Aí ele colocou mais 4 notas segurando o outro dinheiro com a outra mão. Então você vai só receber, não é? Você vai contar de novo. Então, ele é profissional. Ele pegou 4 notas ali. É fácil. Todos os nossos olhos estão ali onde ele está pegando o dinheiro. Porque ele tira com essa mão. Então nós somos enganados até por isso. Mas Satanás, ele é 10, 100, 1000, 10.000 vezes mais inteligente do que aquele trapaceiro. Ah, mas eu sou verdadeiro, né? Eu tenho um pouco de fé, pelo menos. Ah, eu cumpro bem as regras do trânsito. Ah, eu lavo louça assim bem limpinho. Ah, eu cuido do meu corpo. Ah, eu não uso sapato que fede. Você usa sapato que fede? Coisas que parecem que não são nada. Mas pelo menos eu não sou tão feio assim. Pelo menos eu não sou tão baixinho quanto os outros. Eu tô numa boa estatura. Tá, eu não sou considerada bonita, mas eu não tenho problema. Então Satanás começa com essas coisas de 10 10, de 100 100. Então Satanás faz eu depender de mim mesma. A pessoa que acredita em si mesma quando tem problema não pergunta para Jesus Cristo, não pede para Jesus Cristo. Por que eu vou pedir para Jesus Cristo se eu posso fazer? E dessa forma, as pessoas que se acham sábias e inteligentes, elas, sem pensar, elas julgam, elas agem, e enquanto elas vivem dessa forma, Satanás, ele nos engana, e essa acaba a fé do nosso coração. Ah, vou viver assim. Ah, eu não tenho fé mesmo. Ah, tá. Ah, é muito chato viver de outro jeito, então eu vou viver assim mesmo. Essa vez eu fui para Nova York e por 3 dias eu fiz conferência. A igreja de Nova York, eles compraram uma sala de culto em Harlem. Eles compraram um prédio de 4 andares bem barato. Antigamente, um apartamento lá era $1. Então lá é um lugar cheio de delinquente. Aí eu falei pro pastor Pagyonguk. E quando ele falou que comprou uma igreja ali, eu me assustei. Mas eu perguntei, não tem problema, pai? O Harlem, na cidade, é diferente de antigamente. Ainda é perigoso. Os irmãos, eles bateram de casa em casa lá em Harlem. Os viciados em drogas e as pessoas que têm dificuldade. Fede, mas procuraram por essas pessoas e pregaram o evangelho lá. E eles falaram o quê? Nossa, vocês vêm procurar até pessoas como nós. Vocês são Jesus Cristo que estão vivos nessa terra. Não são todos que são assim. E chorando. Eles aceitam o evangelho com lágrimas. Eles recebem a salvação. Como? Como você pensou em comprar uma igreja aí e pregar o evangelho? Será que Jesus Cristo teria passado sem olhar para isso? Fingir? Será que ele ia fugir disso, dessas pessoas? Quando Jesus Cristo foi na ponte de Jacó, lá na fonte de Jacó, ele não passou reto pela mulher samaritana. Eu fiquei com muita vergonha. Ai, é verdade. É verdade. O amado Deus,
Jesus Cristo, ele morreu e depois de 3 dias ressuscitou e foi para o céu. Para que a gente possa estar junto com Cristo. Quando Jesus Cristo ele foi para o céu, ele não simplesmente subiu, mas ele deu um presente para as pessoas, né? Está escrito na Bíblia. E o que é esse presente? Jesus Cristo, o poder que ele usou aqui na terra, as pessoas que tinham pecado, o amor que ele usou por eles, a graça, a sua santidade, a justiça. Todas as coisas para nós, para Jesus Cristo que estava com a mesma carne que nós, a sabedoria dele, todas as coisas ele nos deu. E ele falou, você é Jesus Cristo. E viva como Jesus Cristo, ele falou. Em 1 Coríntios, capítulo 1, está escrito que nós nascemos em Cristo e Jesus Cristo veio de Deus e nos deu sabedoria, justiça, santidade, e assim nós nos tornamos justos, santos e perfeitos. Vocês vieram por meio de Deus e estão em Jesus Cristo. Pessoal, vocês fazem maldade, vão para a carne. Por mais que vocês tenham vivido essa vida, não é que Jesus Cristo vai lhes ignorar. A Bíblia diz isso. Jesus Cristo veio da parte de Deus e nos deu santidade, sabedoria. Ele se tornou no nosso Salvador. Hoje, Jesus Cristo, para cada um de vocês ele está falando, irmã, irmão Kim, irmã Li, eu sou a sua sabedoria, eu sou a tua salvação, eu sou a sua justiça, eu sou a sua santidade. Jesus Cristo está falando assim. Então aquela sabedoria, aquele poder, aquele amor, aquela graça, aquela santidade, aquela justiça, aquele nome, ele deu tudo isso para nós. Se vocês viverem com esse nome, se vocês viverem com essa sabedoria, se vocês viverem com esse poder, se vocês viverem por esse Jesus Cristo, vocês não têm nenhuma diferença com Cristo. Mas Satanás nos engana. Você não tem fé. Você ama a sua carne. Você gosta de dormir. Você não pensa na palavra. Então, com essa tamanha sabedoria, para nós, mais do que ter fé em Jesus Cristo, ele conduz a gente para viver pelo nosso próprio método. Uma vez, um irmão, ele tem mais idade do que eu, mas ele no inverno, ele pegou a esposa dele e colocou no banco de carona. Eu falei, irmão, seu corpo está saudável ainda. Por que o senhor não aprende a dirigir? Esse irmão, ele foi tirar a carteira de motorista. E eu falei, o senhor não pode vir na nossa igreja? E falaram que ele ia tentar tirar carteira, fizeram pela metade do preço. E muitos jovens tiraram carteira naquele tempo. E ele conseguiu passar.
Aí veio a carteira de motorista dele e ele ficou muito feliz. E naquele tempo, um irmão, ele tem um Pride, né? Não é um carro muito bom, mas ainda era um carro que dava para utilizar. Aí eu falei com o irmão, quando o senhor for fazer estudo bíblico, né? Por que o senhor não vai com esse carro, né? Vai com esse carro. No inverno tão frio, é escorregadio. Então, esse irmão, ele estava dirigindo muito bem. Ele pegou a esposa do lado, foi para o estudo bíblico, vinha para a igreja. Pastor, dirigir é muito bom. Ai, é tão bom ter carro. Ai, é tão bom que a gente não passa frio. Ai, porque a gente andando de carro, a gente fica com muito frio, mas agora a gente tem carro e é bom, né? Porque andar de carro e andar de bicicleta não tem nem comparação, né? Não tem como comparar tudo, né? Mas andar de carro, para ter que aprender a dirigir, mas depois que você aprende a dirigir, então o carro parece grande, quando você passa debaixo do túnel, você pensa, ai, será que não vão me engolir aí dentro, né? Então, no começo você fica com medo assim. Mas aprendendo a dirigir, esse irmão, ele gostou muito. Quando eu vi, realmente, ai, que bom. Ai, foi muito bom. Ai, que bom para esse irmão. Num carro no inverno muito frio, porque ele queria vir para a igreja com a esposa dele, mesmo que o carro não seja bom, mas ele poder vir de carro e não de bicicleta é muito bom. Então pergunta para Jesus Cristo. Jesus Cristo nos pergunta: você quer andar de bicicleta ou você quer andar de carro? E se ele perguntar isso para você, o que você vai falar? Você quer utilizar seu método ou você quer viver pela fé? Não tem nem comparação. Não tem comparação. O que eu faço, sempre a gente fica inseguro, não sabe como é que vai acontecer, mas se depois que a gente vive pela fé, acreditando em Jesus Cristo, as dificuldades que eu não consigo suportar, as coisas que eu não conseguia nem imaginar, as pessoas recebendo salvação, né? Depois, nossa, é tão gratificante. Então, o mesmo trabalho que Jesus Cristo faz, ele está fazendo através de mim. Isso é muito gratificante. Então, Jesus Cristo continuamente abre uma porta diante de mim. Através da UIF, ele abriu o caminho no mundo inteiro para a gente poder pregar o Evangelho, a palestra da mente. Ele está abrindo todas as portas. As pessoas estão recebendo salvação. Então, continuamente, Deus, desculpa falar isso, mas eu, mesmo velho, eu quero viver mais. Eu quero viver mais. É bom o céu. É bom o céu também. Mas como a gente pode ver o trabalho do Evangelho, então a gente quer ver mais. É muito incrível o jeito que Deus está trabalhando. Preparando essa palestra da mente. Então, as faculdades começaram a preparar essa área para a gente fazer essas palestras, né? É muito incrível quando a gente pensa. Essa vez eles querem fazer eles querem fazer uma reunião com a gente. Os ministros nos chamam. Essa vez, quando eu fui para a África do Sul, um presidente de um país, ele falou que brigou com o pastor daquele país porque não me levou até lá. Pessoal, não vamos olhar para nós que não somos nada. Porque
Vocês estão fechando os olhos para olhar para Jesus Cristo. Abram os olhos para enxergar, olhar para Jesus Cristo. Vocês não querem viver desse jeito, não é? Vocês querem viver pelo Senhor. Vocês não querem economizar nem nada da sua vida. Vocês querem agradar e alegrar o Senhor. Eu já falei da irmã Som várias vezes em Apocton. Irmã Som, faz estudo bíblico. Não, eu não consigo, pastor. Irmã, você tem que fazer. Não, eu não consigo, pastor. Outras coisas eu vou fazer, mas isso não vou fazer. Eu falei, irmã, você está me desprezando porque eu sou jovem? A irmã, na verdade, não me desprezava. Qualquer coisa que eu falava, ela me escutava. Mas só isso que ela não conseguia fazer. Irmã, eu falei, irmã, você está me desprezando porque eu sou jovem? Não, missionário, não, evangelista, por que eu estou te desprezando? Não. Então, por que se o servo está falando, você não faz? Se você não me desprezasse, então você faria. Aí ela não podia mais falar nada. Ela pegou as crianças e começou a fazer estudo bíblico com elas. Eu fui uma vez e ela estava tão feliz e ela começou a testemunhar. Lá naquela região, como é campo, né? Então, as senhoras, elas têm que, de manhã, elas acordam e já têm que trabalhar até tarde da noite. E quando voltam da escola, quando as crianças voltam da escola, tem que deixar as crianças com alguém. Porque tinha muitas crianças em cada casa. Então, eles tinham que pegar aquelas crianças e ficar no colo com elas. E tinha que ficar com umas 2 crianças nas costas, né? Aí chegava a noite. E como era noite, estava escuro, elas chegavam em casa. Tinha que alimentar os bebês porque o seio estava inchado de leite. Mas procurava pelas crianças, mas não tinha criança nenhuma ali. Crianças, onde vocês estão? Ah, foi para casa da irmã Som. Todo mundo ia lá. Todo mundo ia lá para casa dela. Da irmã Som. E essa mãe foi para casa da irmã Som. E lá dentro eu estava fazendo estudo bíblico. E eu fiquei escondido ali atrás, escutando como ela pregava. E escutando aquela mãe. Ela ficou assim, com aquelas palavras, deram muito peso no coração daquelas irmãs, né? Elas não sabiam, aquelas senhoras. A irmã Son, ela pregava e uma pessoa estava com o seio inchado de leite e, amamentando a criança, escutou a palavra. E essa palavra entrou na mãe. Escutou uma vez, 2 vezes. E assim ela recebeu a salvação. Aí a mãe começou a mudar. As pessoas falavam, agora eu recebi a salvação, não preciso mais ficar implorando para os outros deuses, porque Deus vai proteger. Então, lá no interior, qualquer coisa você tem que ficar se prostrando diante dos demônios, né? E assim, um por um começou a receber salvação. O pastor Paquidin também ia morrer por causa da tuberculose, mas ele foi, escutou a palavra, foi curado da doença. Deus deu todo o poder para nós podermos pregar o evangelho. Mas, sem saber disso, Satanás, a gente escuta o quê? Ah, você não tem fé, você é carnal, você não consegue. Nós escutamos a voz de Satanás.
e desprezando a palavra de Jesus Cristo, nós vivemos presos dentro do nosso pensamento. Jesus Cristo, porque ele é mais sábio do que Satanás. Jesus Cristo venceu a sabedoria de Satanás. Então, Satanás, ele nos engana facilmente porque a gente aceita tudo muito fácil. Até agora nós fomos enganados. Mas vamos viver por Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo em nós. E Jesus Cristo se tornou na nossa justiça, santidade e salvação. E dentro do irmão tem a sabedoria de Jesus Cristo. Dentro da irmã tem a sabedoria de Jesus Cristo. Dentro dos idosos tem a sabedoria de Jesus Cristo. Jesus Cristo estando dentro de vocês. A sabedoria que Jesus tem, o poder que tem Jesus, a santidade que Jesus tem, a justiça que Jesus Cristo tem. Todas essas coisas estão dentro de nós, não sejam enganados. E isso já venceu a Satanás. E assim, se nós ignorarmos essa voz, nós podemos nos tornar servos de Deus. Satanás nos fala, mas você não pode. Você não pode, você não consegue. Onde está escrito na Bíblia que a gente não consegue? Está escrito que a gente consegue. Amados irmãos e irmãs, essa vez eu fui para os Estados Unidos e fiquei muito agradecido. Quando acabou o culto, eu era rodeado pelos pastores de outras igrejas. Eles se sentavam ao meu redor. Eu não tinha tempo de falar, porque eles queriam testemunhar. Pastor, foi assim que eu recebi a salvação. Pastor, por 30 anos eu ministrei, mas eu sempre sofri por causa do pecado. Foi assim que eu recebi a salvação, pastor. E eu falei, no mês de julho, nós vamos fazer o acampamento mundial. E todo mundo estava querendo participar. Jesus Cristo nos salva do pecado. E Deus que utiliza a nossa missão, eu agradeço tanto a Ele. Agora também, Deus está fazendo esse trabalho. Nos Estados Unidos, no Vietnã, em Filipinas, na África, na Alemanha, na Rússia. Mas Ele quer trabalhar por meio dos irmãos salvos da nossa igreja. Ele já preparou todas as coisas para que dê certo. No dia em que você recebeu a salvação, o sapo, o girino, por mais que ele não se esforce, vai aparecer a perninha de trás dele. O girino, daqui a pouco, vai subir o rabo e ele vai se tornar um sapo. Isso daí é automático. O girino, ele se tornando um sapo, é uma grande transformação, não é? Aqueles bichinhos de água se tornar num mosquito ou uma lagarta se tornar numa borboleta, é uma grande transformação. Deus permitiu essa transformação para nós. Todas as coisas Deus já nos deu para nos tornarmos como Jesus Cristo, mas no nosso coração, não, eu não posso. Então, porque eu não posso aceitar desse jeito, vivendo sem força na carne, você vai viver uma vida envergonhada diante de Deus. Jesus Cristo, ele venceu a tentação do diabo. E por meio desse Jesus Cristo, a gente venceu a maldade e o pecado. Vivendo até agora. Eu também tive muitas dificuldades e problemas uma vez.
Nenhuma vez Jesus Cristo se esqueceu de mim. Todo momento ele me ajudou. Vocês, porque receberam a mesma salvação que eu, se vocês forem pelo seu método, vocês não vão conseguir receber a ajuda de Deus, se você for pelo caminho de Satanás. Mas se você for pelo caminho de Deus, Deus vai poder te utilizar. Não temam e sirvam a Deus. Façam o trabalho que Deus se agrada. E se você fizer isso, você vai poder viver uma vida abençoada. Eu acredito nisso. Até aqui.